47 prova branca, 39 verde, 38 amarela, 40 azul. João concluiu o curso de bacharelado em Ciências Contábeis reconhecido pelo Ministério da Educação na Universidade Federal de Minas Gerais, em julho de 2018. Nesse mesmo ano, obteve aprovação no exame de suficiência e fez o seu registro no Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, estado onde reside, em dezembro de 2018. Durante o ano de 2019, ele não exerceu a profissão de contador ou quaisquer atribuições privativas dos profissionais de contabilidade ou atividades compartilhadas. Em março de 2020, recebeu uma carta de cobrança administrativa do CRCMG, informando a existência de liquidação do débito referente à anuidade de 2019 em seus registros, propondo um acordo para a quitação dos débitos e informando que, por disposições legais, o CRCMG gradativamente adotará as providências exigidas em relação aos devedores, como inscrição na dívida e CADIM, protesto extrajudicial e cobrança judicial de débito. Considerando a situação hipotética, é correto afirmar. Então, é correto afirmar. Letra A. Pode cancelar o registro de João, ficando mesmo impedido de exercer a profissão em qualquer momento. B. Agiu de forma ilícita, pois não pode efetuar a cobrança da anuidade sem que João tenha exercido efetivamente a profissão. C. Não poderá tomar qualquer medida para o recebimento da dívida, mesmo que João ignore a cobrança e não efetue a quitação do débito. Letra D. Agiu de forma lícita, sendo que o débito é legítimo e João deve quitá-lo, pois a anuidade é cobrança em função do registro e não pelo efetivo exercício da profissão. Bom, pessoal, essa é uma questão de ética, né? Aqui a gente começa a entrar em ética. Nós temos aqui nessa prova 4 questões de ética. E a gente vai aproveitar para poder revisar alguns termos, alguns itens, né, de ética. O primeiro aqui, o que que fala? Que João é um cidadão de Minas Gerais, aqui em Minas, né? Eu estou em Minas Gerais. Ele terminou seu curso na UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, em julho de 2018. E aí, ele entrou com um pedido, ele teve aprovação no exame de suficiência, assim como você também terá, ou já teve, né? Porque tem gente que já foi aprovada e continua assistindo meus vídeos por aqui. Tenho alunos também que continuam acompanhando as aulas. Bom, enfim. E aí ele solicitou o registro em dezembro de 2018. Durante todo o ano de 2019, ele não exerceu a profissão de contador ou qualquer atribuição privativa dos profissionais de contabilidade ou atividades compartilhadas. Em março de 2020, chegou lá para ele o boleto, né, que é realmente um boleto, né? Chegou o boleto de cobrança da anuidade referente ao ano que se passou, que foi o ano de 2019. E essa anuidade, na verdade, foi uma cobrança, né? Porque a anuidade a gente paga antes, né? Mas aqui ele teve a cobrança do ano de 2019, foi uma cobrança, uma carta de cobrança administrativa. Isso por quê? Porque independente se você está exercendo ou não a profissão, se você está registrado, você vai pagar a anuidade referente ao seu registro. A gente tem que pagar a anuidade referente ao registro e não ao exercício da profissão. E aí o gabarito aqui vai ser a letra D de dado, tá? Que no caso o conselho, ele exerceu de forma lícita, né? Sendo que o débito é legítimo e João deve quitá-lo, pois a anuidade é cobrança em função do registro e não pelo efetivo exercício da profissão. E aqui eu trouxe um trecho que é da 9.295, que a gente vê ela nas nossas aulas, né? Ela é cobrada lá na disciplina de ética, que fala sobre os registros. Então, no artigo 21, e aí eu indico que você leia todo o material, tá? Se você é meu aluno, tá lá na aula de ética, se não me engano é a aula número 34, né? Então, toda a parte que eu indico que vocês leiam está lá, leiam tudo, tá? Os profissionais registrados no Conselho Regional de Contabilidade são obrigados ao pagamento da anuidade
Parágrafo 1º, o pagamento da anuidade será efetuado até o dia 31 de março de cada ano, devendo no primeiro ano do exercício da profissão realizar-se por ocasião de ser expedida a carteira profissional. Parágrafo 2º, as anuidades pagas até 31 de março serão após 31 de março, serão acrescidas de multas, juros de mora e atualização monetária nos termos da legislação vigente. E aqui, o gabarito ficou sendo a letra D. E eu vou aproveitar essa questão para responder algumas dúvidas de vocês em relação a isso, tá? Primeiro que eu já falei isso em vários vídeos aqui no canal, se você estiver assistindo pelo canal, se você for meu aluno, a gente já comentou sobre isso lá na nossa aula. A gente tem então o Conselho Federal, CFC, e os Conselhos Regionais, CRC. Quando você é aprovado nessa prova, o seu registro você vai fazer no Conselho Regional. E a gente tem um conselho regional para cada estado da Federação Brasileira. Então, a gente tem um aqui em Minas, um em Goiás, um no Rio Grande do Sul, um em Ceará, um na Bahia, enfim, um em cada estado. O Conselho Federal, ele vai ficar responsável por... perdi a palavra. Por fiscalizar os conselhos regionais. Ele também fica responsável pelo exame de suficiência. Ele fica responsável pelo exame de qualificação técnica, o EQT. Enfim, mas quando você vai fazer o seu registro, você vai fazer na localidade onde você reside, tá? Porque também já me chegou a dúvida de, por exemplo, eu fiz a faculdade na Bahia, mas agora eu estou morando em Goiás e eu posso fazer, quando eu for ser aprovado, eu vou então fazer o meu registro na Bahia ou em Goiás. Você vai fazer aonde você mora. Então, se você agora, nesse momento, está residindo em Goiás e vai exercer suas atividades profissionais em Goiás, você vai fazer o seu registro em Goiás. Também não tem problema, por exemplo, se você fez a prova do exame de suficiência, vamos supor que você se formou na Bahia, fez a prova em Minas Gerais e agora está morando no Ceará. Não tem problema, tá? Então, se você fez a prova do exame de suficiência em Minas Gerais e agora vai pedir o registro, está morando no Ceará, você vai pedir então o registro aonde você reside nesse momento, no Ceará. Exemplos, né, pessoal? Dúvidas também que vocês me mandam em relação ao pagamento, né? Então, como essa questão trouxe, o pagamento ele vai ter que existir depois que você der entrada no registro. Então, a anuidade ela vai ser paga não porque você utilizou ou não, mas é porque você está registrado. Assim como aconteceu comigo. Então, lá em 2013, eu fui aprovada no exame de suficiência, eu fui aprovada até antes de terminar o curso, né? Faltava um semestre ainda. Eu terminei o curso. Quando eu fui dar entrada, eu nem tinha o diploma pronto, então eu entrei com um registro provisório até o diploma ficar pronto. O diploma ficou pronto, eu levei lá e aí ele passou a ser um registro definitivo. Durante todo esse período, eu não exerci nenhuma atividade profissional como contador, como contadora ou como atividade, que ele fala aqui, né, como atribuição privativa dos profissionais de contabilidade, porque eu não fui uma profissional de contabilidade desde 2013. Eu terminei o meu curso em 2013, em 2014 eu já entrei na universidade como servidora pública, então lá eu não exerço atividade, não sou contadora e não exerço atividade, como que ele usa aqui o termo? Privativa, né, do profissional de contabilidade. Então eu não utilizei, mas eu fiquei registrada até agora, esse ano de 2021. Agora, nesse ano de 2021, eu pedi para dar baixa no meu registro. E durante todo esse período eu paguei anuidade. Isso não acontece só comigo, acontece com várias e várias pessoas. Então, você também precisa pensar nisso, se você realmente precisa do seu registro agora para você dar entrada, porque a partir do momento que você dá entrada, você começa a pagar anuidade. Dúvidas, vocês podem ser aprovados no exame de suficiência e não dar entrada agora, tá? Uma vez que você é aprovado para sempre, não tem um período mínimo para você ir lá dar entrada no seu registro.
Então, você pode simplesmente, por exemplo, só ser aprovado no exame e não quiser, se você não quiser, por exemplo, dar entrada agora, né? Você pode deixar para dar entrada num momento oportuno, quando você estiver trabalhando, quando você for trabalhar. É proibido que você exerça suas atividades profissionais sem estar registrado, tá? Então tem que ficar atento a isso. Se você não vai dar entrada, você também não vai trabalhar na área. Se você for trabalhar, você tem que ir lá legalizar o seu registro, tudo certinho. Vamos supor que você já está com o registro, mas não está trabalhando, assim como aconteceu comigo. Você pode solicitar a baixa. Então, durante a baixa, você garante para eles que você não vai exercer nenhuma atividade profissional e que quando você voltar a exercer, você vai lá e reativar. E aí você não precisa passar por outra prova do exame de suficiência. Eu acho que de dúvidas que vocês me enviam em relação a isso, eu acho que são só essas, pelo menos que eu tô lembrando agora. Mas se durante a prova de ética que a gente tiver mais alguma dúvida que vocês costumam me enviar, daí eu volto para responder, tá? Ou se você tiver alguma dúvida sobre o registro, você também pode deixar aqui nos comentários e aí eu te respondo também, tá? Eu acho que de dúvidas sobre isso é só isso mesmo. Bom, vamos dar sequência aí com a próxima questão então. Questão 38, prova branca, 40 verde, 37 amarela, 39 azul. E aí eu vou ler aqui porque o texto aqui ficou um pouco pequenino, né? Um pouquinho. Bom, Márcio é contador de uma grande empresa. Ao final de todos os exercícios sociais, além das demonstrações contábeis e demais relatórios obrigatórios, elabora também demonstrativo com os índices de liquidez, endividamento e atividades. Ao final do exercício de 2020, percebeu que o indicador de liquidez seca estava muito baixo em relação aos exercícios anteriores, o que foi causado pela redução do valor do estoque em virtude do lançamento de produto similar e da quantidade superior por um concorrente. E da qualidade superior, e da qualidade superior por um concorrente. Sabendo-se que a alta administração aguarda os relatórios para a tomada de decisão e planejamento, qual é a atitude correta de Márcio de acordo com a NBC PG 01, Código de Ética Profissional do Contador? Letra A. Apresentar à alta administração todas as informações e os fatos contábeis ocorridos, ainda que negativos. B. Não reportar o caso dos estoques em seus relatórios e retirar o indicador de liquidez seca para apresentar o esperado pela administração. C. Divulgar apenas as informações relevantes que atendam aos interesses da alta administração e que possa influenciar suas análises e planejamento. Letra D, sendo o interesse da administração em não evidenciar dados que possam demonstrar a fragilidade da empresa, Márcio deve omitir a queda da liquidez seca. Bom, aqui é óbvio que a letra A, porque o Márcio não pode omitir ou retirar dados só para poder agradar a administração, né? Então, apresentar à alta administração todas as informações e os fatos contábeis ocorridos, ainda que negativos. Honestidade sempre, né? E eu trouxe o trecho da NBC PG 01, que é o nosso Código de Ética Profissional do Contador. Lá no item 4, ele vai falar que são deveres do contador: comunicar desde logo ao cliente e ao empregador, em documento reservado, eventual circunstância adversa que possa gerar riscos e ameaças ou influir na decisão daqueles que são usuários de relatórios e serviços contábeis como um todo. No item 5, ele fala que no desempenho de suas funções é vedado ao contador. E aí, lá no item P, ele fala: iludir ou tentar iludir a boa-fé do cliente, empregador ou de terceiros, alterando ou deturpando o exato teor de documentos, inclusive eletrônicos, e fornecer falsas informações ou elaborar peças contábeis inidôneas. E a gente tem também um trecho na NBC-TG Estrutura Conceitual, que é o nosso CPC 00, né? No item 2.6, ele fala assim: informações financeiras relevantes são capazes de fazer a diferença das decisões tomadas pelos usuários, porque a gente tem que pensar que se a gente fosse tirar essa informação, omitir ela,
provavelmente ela faria diferença na tomada de decisões, né? E no item 2.15 ele fala que a representação neutra não é tendenciosa na seleção ou na apresentação de informações financeiras. A representação neutra não possui inclinações, não é parcial, não é enfatizada ou deixa de ser enfatizada, nem é de outro modo manipulada para aumentar a probabilidade de que as informações financeiras serão recebidas de forma favorável ou desfavorável pelos usuários. E aí com isso a gente tem, né, o gabarito letra A. E aí, pessoal, lembrando que se você estiver assistindo pelo YouTube, eu sempre deixo uma aula no canal no YouTube, no blog. O blog tá aqui o endereço, né, momentodestudar.com.br. Eu sempre deixo uma aula lá gratuita sobre ética, tá? Então tem uma aula de ética lá disponível e a gente trata do Código de Ética Profissional do Contador. Eu deixo um arquivo para você fazer download, então se você não tiver estudado ética, tá lá. E se você for aluno do Momento de Estudar para o CRC, tem todas as informações, tudo isso que eu falei e muito mais, né? Porque a gente tem mais coisas lá na nossa aula de ética dentro do curso, tá? Questão 39, prova branca, 38 verde, 40 amarela, 37 azul. E aí eu vou ler por aqui também, porque ela também ficou um pouco pequena. Ana e Paula são sócios em uma empresa de serviços contábeis em um município de 60 mil habitantes. Em decorrência da pandemia, tiveram perda de clientes e inadimplência elevada. Para enfrentar tal situação, resolveram utilizar uma estratégia de marketing mais agressiva e divulgaram o seguinte anúncio pela internet no jornal municipal: Escritório Ana e Paula, o melhor da cidade. Profissionais altamente capacitados e com o maior nível de excelência da cidade, o único com os melhores serviços para a geração de informações contábeis que irão auxiliar na gestão do seu negócio com preços imbatíveis. Durante esse mês, qualquer empresa que se tornar cliente terá um honorário fixado em apenas meio salário mínimo, além de cobrir qualquer oferta. Estamos esperando o seu contato. Considerando o disposto na NBC-TG 01, Código de Ética Profissional do Contador, é correto afirmar que Ana e Paulo, letra A, estão corretos ao tentar elevar o seu faturamento independentemente se uma das formas apresentadas aos clientes é a redução dos honorários. B, deve efetuar a comparação com outro escritório, pois é uma maneira de desmerecer os concorrentes e se apresentar como o melhor para atender. C, estão praticando a mercantilização dos serviços contábeis e o aviltamento dos honorários, pois estes devem ser calculados considerando diferentes elementos. E letra D, estão corretos em exaltar o seu trabalho e a capacitação do escritório, evidenciando que possuem melhores profissionais que os demais da cidade para atrair clientes. Bom, eu confesso que eu ri quando eu li essa questão. E aí eu quero deixar aqui alguns comentários, né? Primeiro que a gente vai passar, eu trouxe trechos da NBC-TG 01 para a gente poder resolver a questão. O gabarito é a letra C, onde ele fala que estão praticando a mercantilização dos serviços contábeis e o aviltamento dos honorários, pois estes devem ser calculados considerando diferentes elementos. E aí era meio que óbvio, né? Mas a gente vai passar pelo Código de Ética para a gente ler alguns trechos e aí eu vou fazer alguns comentários, tá? Porque eu acho que é importante. Então, no item 7 do Código, ele vai dizer que o contador deve estabelecer por escrito os valores do serviço em suas propostas de prestação de serviços profissionais, considerando os seguintes elementos: a relevância, o vulto, a complexidade, os custos e a dificuldade do serviço a executar, o tempo que será consumido para a realização do trabalho, a possibilidade de ficar impedido da realização de outros serviços, o resultado lícito favorável que para o contratante advirá com o serviço prestado, a peculiaridade de tratar-se de cliente eventual, habitual ou permanente e o local em que o serviço será prestado. Então isso tem que ser levado em conta quando você vai dar o seu preço do seu serviço que você vai prestar. E essa oferta, você vai fazer, o valor que você vai apresentar tem que ser por escrito. Até porque o combinado não sai caro. Então, se o seu cliente, de repente, ficar na dúvida do que vocês combinaram, tá lá tudo por escrito, tá?
No item 8, ele vai dizer que nas propostas para a prestação de serviços profissionais deve constar explicitamente todos os serviços cobrados individualmente, o valor de cada serviço, a periodicidade e a forma de reajuste. Então, isso é muito importante para você também ficar ali com uma base combinada, ali, uma coisa formalizada, um acordo, né, formalizado em relação ao serviço que você vai prestar. Também não custa nada que vocês mantenham esse contrato e que cada uma das partes siga ele, né, conforme combinado. Então, você vai colocar lá todos os seus serviços que você vai oferecer, você vai falar o valor de cada serviço, levando em consideração esses itens aqui que a gente acabou de ver. Você vai falar a periodicidade, como que vai ser feito esse serviço, se vai ser um serviço periódico, se vai ser contínuo, se tem um período determinado, enfim. E a forma de reajuste, porque se você vai cobrar um valor agora, não quer dizer que o ano que vem vai ser viável que você continue cobrando o mesmo valor. Então, tem que ficar lá combinado também um período de reajuste. No item 11, ele vai falar sobre a publicidade. A publicidade em qualquer modalidade ou veículo de comunicação dos serviços contábeis deve primar pela sua natureza técnica e científica, sendo vedada a prática da mercantilização. O que é a mercantilização? É o que essa questão falou, né? Que praticamente a Ana e o Paulo estão saindo na rua gritando quem quer comprar banana. É basicamente isso. E não tem uma forma, né? Então, o código não vai dizer exatamente que forma que você tem que fazer, mas você tem que ser, né? Tem que ter a natureza técnica e científica. Você não vai sair gritando aí, eu faço o melhor por mais barato. Isso não existe, né? Então, eu ri muito dessa questão. Bom, continuando que eu tenho outros comentários para fazer. No item 12, ele fala que a publicidade dos serviços contábeis deve ter caráter meramente informativo, sendo moderada e discreta. E é uma forma inteligente de se fazer. Porque não tem como também você falar que vai fazer uma propaganda falando igual aquele diz que fixada um honorário de meio salário mínimo, se você não sabe nem o volume de serviço que o seu cliente vai necessitar. Então, no final das contas, se você sai gritando aqui, igual o Ana e o Paulo, que tá gritando quem quer comprar banana, o carro do ovo, né? Agora todas as cidades têm um carro do ovo, é praticamente o carro do ovo na rua gritando. Provavelmente quem vai se dar mal nessa situação é você, que não tá se respeitando, não tá respeitando os seus funcionários, não tá respeitando os seus concorrentes. E quem vai levar na cara vai ser você, porque você vai fixar um valor aqui de um salário mínimo e o seu cliente vai vir com um carregamento de documentos para você poder fazer aí e cuidar da contabilidade dele. Então, o primeiro passo aqui, antes, para você interpretar o código de ética, é você se valorizar como profissional, né? Valorizando a sua empresa, valorizando os seus profissionais, os seus funcionários, e valorizar que você gastou aí no mínimo 4 anos estudando contabilidade, você não vai vender o seu serviço a preço de banana ou do carro do ovo, tá? Então, antes de qualquer coisa, você vai se valorizar e você vai ler o código de ética para ver como que você pode fazer essa publicidade. Você pode fazer de forma natureza técnica e científica, de repente se apresentando, falando os seus cursos que você tem, coisas nesse sentido. Ó, o item 15 ele fala que é vedado efetuar ações publicitárias ou manifestações que denigram a reputação da ciência contábil, da profissão ou dos colegas, entre os quais fazer afirmações desproporcionais sobre o serviço que oferece, sua capacitação ou sobre a experiência que possui, fazer comparações depreciativas entre o seu trabalho e os dos outros e desenvolver ações comerciais que iludam a boa-fé de terceiros. Porque você está iludindo, falando que você é o melhor da cidade, qual é o parâmetro para poder saber quem é o melhor, né? Não existe melhor. Então, se você for um bom profissional, você vai atrair bons clientes. Eu sempre falo isso para os meus alunos e é a mais pura verdade. Então, quando ele fala lá, voltando no enunciado, tá? Ele fala
Escritório Ana e Paula, o melhor da cidade. Como que a gente vai saber quem é o melhor da cidade? Ele tá depreciando os colegas, falando que ele é o melhor e os outros são um nada, para não falar alguma coisa aqui que vai falar que eu tô falando palavrão no vídeo, né? Profissionais altamente capacitados e com o maior nível de excelência da cidade. Qual é o maior nível de excelência da cidade? Não sabemos, então não faz sentido ele falar isso. O único com os melhores serviços para a geração de informações contábeis. O único, numa cidade, mesmo que for a menor possível, será que ele realmente é o único? E mesmo que ele fosse, ele teria o direito de falar isso e depreciar os outros colegas? Não. Que irão auxiliar na gestão do seu negócio com preços imbatíveis. Será que realmente compensa você ter um preço imbatível? Vale aqui a reflexão. Você, como profissional, você está oferecendo um serviço de qualidade ou você quer ser o mais barato? Eu prefiro, até mesmo aqui com vocês, enquanto professora, né, oferecer um serviço de qualidade. Eu não tenho o objetivo de ser a mais barata. Até porque talvez os custos que eu tenha não valem nem a pena eu ser a mais barata, né? E será que quem está sendo mais barato realmente está tendo lucro? Está conseguindo ter sustentabilidade no seu empreendimento? Enfim, então, se valorize, tá? Nada de ser imbatível, ninguém quer ser imbatível, quer oferecer um serviço de qualidade. Durante esse mês, qualquer empresa que se torna cliente terá o honorário fixado em apenas meio salário mínimo. É o carro do ovo, né? Além de cobrir qualquer oferta, estamos esperando o seu contato. Então, não, tá? Não façam esse tipo de propaganda, porque além de tudo ela tá ridícula. No item 18, ele fala sobre o contador deve, em relação aos colegas, observar as seguintes normas de conduta. Abster-se de fazer referências prejudiciais ou de qualquer modo desabonadoras. E o gabarito é a letra C. Se você não assistiu ainda a minha aula, a gente tem uma aula de ética aqui no canal no YouTube. Se você estiver assistindo pelo YouTube, assista. Eu vou ver se eu consigo linkar ela depois no final, nos cards. E vou deixar ela também aqui na descrição do vídeo, o link para você ir lá assistir, tá? Se você estiver assistindo pelo YouTube. Se você não assistiu pelo YouTube, se você é meu aluno no Momento Estudar para o CRC, assista essa aula de ética, que tá lá na plataforma, se não me engano é a aula número 34, mas dá uma conferida lá pelos títulos, tá? Talvez eu esteja enganada com o número. Mas é uma aula que precisa ser trabalhada, tá? Para a prova, porque isso vai te garantir nada aqui 4 pontos de uma forma bem tranquila, tá? E aí eu coloquei aqui, para quem não sabe, eu coloquei, para quem não sabe, o significado de aviltamento de honorários, tá? Eu coloquei o que significa. Então, aviltamento de honorários é o aceite que um profissional contábil faz ao assumir a contabilidade e demais responsabilidades de uma empresa por um valor estando este ciente que o outro profissional pratica um valor superior ao oferecido. E aqui vale a reflexão que eu disse, é o carro do ovo. Eu vou colocar até aqui, o ovo. É o profissional na rua gritando, olha o ovo. Não vale a pena você oferecer um serviço pelo menor preço. Isso acontece muito, principalmente na época do imposto de renda, né? Mas você tem que oferecer um serviço de qualidade, você tem que garantir aí que você sabe o que você está oferecendo, que você sabe que você tem um serviço de qualidade e que você se garante. Não tem que competir valor, o menor valor, até porque senão você vai ficar aí trabalhando, virando dias e dias acordados, trabalhando por um valor de um trabalho com valor mínimo, que não paga nem os seus custos, nem os custos do seu escritório ou com os seus funcionários, tá? Então, se valoriza. Questão número 40, prova branca, 37 verde, 39 amarela, 38 azul. A contabilidade é uma ciência social aplicada, sendo fortemente influenciada no ambiente em que atua. O profissional contábil aceita riscos e assume responsabilidades de agir no interesse público. Em relação a tal afirmação, o profissional contábil, letra A, não deve agir no interesse público. B,
deve agir primeiramente no seu interesse individual. C. Não deve agir somente em virtude dos interesses do contratante. Letra D. Deve agir somente de acordo com as necessidades do contratante. E aí eu trouxe, e tá cortando aqui, né? A câmera tá cortando um trecho, tá? E eu vou ler por aqui, mas no seu material, se você for aluno do Momento Zero para o CRC, no seu material tá o trecho que eu coloquei aqui. Eu vou ler o trecho, que a câmera tá cortando um pedaço. Então, na NBCPG 01, no item 4, na letra A, ele fala: exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade. Então, ele fala que são deveres, né? São deveres do contador. Exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica, observando as normas brasileiras de contabilidade e a legislação vigente, resguardando o interesse público, os interesses dos seus clientes ou empregadores, sem prejuízo da dignidade e independência profissional. E na NBCPG 100, ele tem um trecho que eu também acho interessante, tá? E é o trecho 100.1. Uma marca característica da profissão contábil é a aceitação da responsabilidade de agir no interesse público. A responsabilidade do profissional da contabilidade não é exclusivamente a de satisfazer as necessidades do cliente ou da organização empregadora em particular. Portanto, o código contém requisitos e material de aplicação que permitem que os profissionais da contabilidade cumpram com a sua responsabilidade de agir no interesse público. E aí o gabarito é a letra C, onde ele fala que o profissional contábil não deve agir somente em virtude dos interesses do contratante, muito semelhante à nossa primeira questão que a gente resolveu aqui, né? Então, fica aí a observação de que talvez possa ser interessante, né? Você conseguiria resolver a mesma questão.